O Catecismo em um ano. Olá, eu sou o Jefferson, seminarista na Diocese de Ponta Grossa, Paraná. Você está ouvindo o podcast O Catecismo em um ano. Vamos ler todo o Catecismo da Igreja Católica ao longo de 365 dias. Estamos usando a tradução em português, apresentada pela CNBB em 2013, baseada na edição típica em latim. Baixe o plano de leitura que você pode encontrar na bio do Instagram, @o Catecismo em um ano, ou na descrição desse podcast. Dia 270 do nosso podcast, o Catecismo em um ano, estamos lendo a terceira parte na sua segunda sessão sobre os 10 mandamentos. Hoje leremos dos números 2129 ao 2132. Não farás para ti imagem esculpida de nada. O mandamento divino incluía a proibição de toda representação de Deus por mão do homem. O Deuteronômio explica: no dia em que o Senhor vos falou do meio do fogo no Horebe, não vistes figura alguma. Guardai-vos bem de corromper-vos, fazendo figuras de ídolos de qualquer tipo. Deuteronômio capítulo 4, versículos 15 e 16. Eis aí o Deus absolutamente transcendente que se revelou a Israel. Ele é tudo, mas ao mesmo tempo ele está acima de todas as suas obras. Ele é o princípio e autor da beleza quem as criou. No entanto, desde o Antigo Testamento, Deus ordenou ou permitiu a instituição de imagens que simbolicamente conduzissem à salvação operada pelo Verbo encarnado, como a serpente de bronze, a arca da aliança e os querubins. Foi se fundamentando no mistério do Verbo encarnado que o Sétimo Concílio Ecumênico, em Nicéia, em 787, justificou contra os iconoclastas o culto dos ícones, os de Cristo e também os da Mãe de Deus, dos anjos e de todos os santos. Ao se encarnar, o Filho de Deus inaugurou uma nova economia das imagens. O culto cristão das imagens não é contrário ao primeiro mandamento, que proíbe os ídolos. De fato, a honra prestada a uma imagem se dirige a quem ela representa, e quem venera uma imagem venera a realidade nela reproduzida. A honra prestada às santas imagens é uma veneração respeitosa e não uma adoração que só compete a Deus. Na sua Suma Teológica, São Tomás de Aquino diz: os atos de culto não se dirigem às imagens como realidades em si, mas as consideram em seu aspecto próprio de imagens que nos conduzem a Deus encarnado. Ora, o movimento que se dirige à imagem enquanto tal não termina nela, mas tende para a realidade que ela representa. Como catequese complementar para o nosso dia de hoje, ouviremos o texto sobre São João Damasceno, da audiência geral do Papa Bento XVI, de 6 de maio de 2009. Caros irmãos e irmãs, hoje gostaria de falar de João Damasceno, uma personalidade de primária importância na história da teologia bizantina. Um grande doutor na história da Igreja Universal. Ele é, sobretudo, uma testemunha ocular da passagem da cultura cristã grega e síria, compartilhada pela parte oriental do Império Bizantino, à cultura do Islão, que se faz espaço com as suas conquistas militares no território habitualmente reconhecido como Médio ou Próximo Oriente. João, nascido numa rica família cristã, ainda jovem assumiu o cargo, talvez já desempenhado pelo pai, de responsável econômico do califado. Mas depressa, insatisfeito com a vida de corte, amadureceu a escolha monástica, entrando no mosteiro de São Sabá, perto de Jerusalém. Estava-se por volta do ano 700. Sem jamais se afastar do mosteiro, dedicou-se com todas as forças à ascese e à atividade literária, sem desdenhar uma certa atividade pastoral, de que dão testemunho sobretudo as suas numerosas homilias.
A sua memória litúrgica celebra-se em 4 de dezembro. O Papa Leão XIII proclamou o Doutor da Igreja Universal em 1890. Dele recordam-se no Oriente principalmente os 3 discursos contra aqueles que caluniam as santas imagens, que foram condenados, depois de sua morte, pelo Concílio Iconoclasta de Hieria, 754. Porém, esses discursos foram também um motivo fundamental da sua reabilitação e canonização por parte dos padres ortodoxos, convocados no Segundo Concílio de Nicéia, em 787, sétimo ecumênico. Nestes textos é possível encontrar as primeiras tentativas teológicas de legitimação da veneração das imagens sagradas, ligando estas ao mistério da encarnação do Filho de Deus no seio da Virgem Maria. Além disso, João Damasceno foi um dos primeiros a distinguir, no culto público e privado dos cristãos, entre adoração, latria e veneração, prosquineses. A primeira só pode dirigir-se a Deus, sumamente espiritual. A segunda, no entanto, pode utilizar uma imagem para se dirigir àquele que é representado na própria imagem. Obviamente, em nenhum caso o santo pode ser identificado com a matéria que compõe o ícone. Esta distinção revelou-se depressa muito importante para responder de modo cristão àqueles que pretendiam como universal e perene a observância da severa proibição do Antigo Testamento sobre a utilização cultual das imagens. Este era o grande debate também no mundo islâmico, que aceita essa tradição judaica da exclusão total de imagens no culto. Quanto aos cristãos, nesse contexto, debateram o problema e encontraram a justificação para a veneração das imagens. Damasceno escreve: outrora, Deus nunca fora representado em imagens, uma vez que era incorpóreo e sem rosto. Mas dado que agora Deus foi visto na carne e viveu no meio dos homens, eu represento aquilo que é visível em Deus. Não venero a matéria, mas o Criador da matéria, que por mim se fez matéria e se dignou habitar na matéria e realizar a minha salvação através da matéria. Por isso não cessarei de venerar a matéria através da qual chegou a minha salvação. Mas não a venero de modo algum como Deus. Como poderia ser Deus aquilo que recebeu a existência a partir do não ser? Mas venero e respeito também todo o resto da matéria que me propiciou a salvação, enquanto plena de energias e de graças santas. Não é por acaso matéria o madeiro da cruz 3 vezes santa? E a tinta e o livro santíssimo dos evangelhos não são matéria? O altar salvífico que nos dispensa o pão de vida não é matéria? E antes de tudo, não são matéria a carne e o sangue do meu Senhor? Deves suprimir o cariz sagrado de tudo isto. Ou deves conceder à tradição da Igreja a veneração das imagens de Deus e a dos amigos de Deus, que são santificados pelo nome que têm, e por esta razão são habitados pela graça do Espírito Santo. Portanto, não ofendas a matéria, ela não é desprezível, porque nada do que Deus fez é desprezível. Contra Imaginum Calumniatores, número 16. Vemos que por causa da encarnação, a matéria parece como que divinizada e é vista como morada de Deus. Trata-se de uma nova visão do mundo e das realidades materiais. Deus fez-se carne, e a carne tornou-se realmente morada de Deus, cuja glória resplandece no rosto humano de Cristo. Portanto, as solicitações do doutor oriental são ainda hoje de extrema atualidade, considerada a excelsa dignidade que a matéria recebeu na encarnação, podendo tornar-se na fé sinal e sacramento eficaz do encontro do homem com Deus. Por conseguinte, João Damasceno permanece uma testemunha privilegiada do culto do ícone, que chegará a ser um dos aspectos mais distintivos da teologia e da espiritualidade oriental até hoje. Todavia, é uma forma de culto que pertence simplesmente à fé cristã, à fé naquele Deus que se fez carne e se tornou visível. O ensinamento de São João Damasceno insere-se assim na tradição da Igreja Universal, cuja doutrina sacramental prevê que elementos materiais tomados da natureza possam tornar-se pontes de graça em virtude da invocação, epíclese, do Espírito Santo, acompanhada pela profissão da verdadeira fé. Em ligação com essas ideias fundamentais, João Damasceno coloca inclusive a veneração das relíquias dos santos, com base na convicção de que os santos cristãos, tornando-se partícipes da ressurreição de Cristo, não podem ser considerados simplesmente mortos. Por exemplo,
Enumerando aqueles cujas relíquias ou imagens são dignas de veneração, João especifica no seu terceiro discurso em defesa das imagens: antes de tudo, veneramos aqueles entre os quais Deus descansou. Ele é o único santo que repousa entre os santos, como a Santa Mãe de Deus e todos os santos. Eles são aqueles que, na medida do possível, se tornaram semelhantes a Deus com a sua vontade, e pela inabitação e ajuda de Deus, são chamados realmente deuses, não por natureza, mas por contingência, assim como o ferro abrasado se chama fogo, não por natureza, mas por contingência e por participação do fogo. Com efeito, diz: sereis santos porque eu sou santo. Por isso, depois de uma série de referências desse tipo, Damasceno podia tranquilamente deduzir: Deus, que é bom e superior a toda bondade, não se contentou com a contemplação de si mesmo, mas quis que seres por ele beneficiados pudessem tornar-se partícipes da sua bondade. Por isso, de nada criou todas as coisas visíveis e invisíveis, inclusive o homem, realidade visível e invisível, e criou-o pensando e realizando-o como um ser capaz de pensamento, enoema ergon, enriquecido pela palavra logo simploromenon, e orientado para o espírito, pneumati telomenon. E para esclarecer ulteriormente o pensamento, acrescenta: é necessário deixar-se encher de encanto, taumazain, por todas as obras da providência, tes pronoias erga, louvá-las e aceitá-las todas, vencendo a tentação de reconhecer nelas aspectos que para muitos parecem injustos ou iníquos, a dica, e admitindo contudo que o desígnio de Deus, pronoia, vai além da capacidade cognoscitiva e compreensiva, agnoston kai akatalepeton, do homem, enquanto ao contrário, somente ele conhece os nossos pensamentos, as nossas ações e até o nosso futuro. De resto, já Platão dizia que toda filosofia começa com o encanto. Também a nossa fé começa com o encanto da criação, da beleza de Deus que se faz visível. O otimismo da contemplação natural, physique, teoria, do ato de ver na criação visível a bondade, a beleza e a verdade, esse otimismo cristão não é ingênuo. Tem em consideração a ferida provocada à natureza humana por uma liberdade de escolha desejada por Deus e utilizada impropriamente pelo homem, com todas as consequências de desarmonia difundida que isso derivaram. Daqui a exigência, sentida claramente pelo teólogo de Damasco, de que a natureza em que se refletem a bondade e a beleza de Deus, feridas pela nossa culpa, fosse revigorada e renovada pela descida do Filho de Deus na carne, depois de Deus ter procurado demonstrar de muitos modos e em diversas ocasiões que criara o homem para que vivesse não só no ser, mas no bem-ser. Com ímpeto apaixonado, João explica: era necessário que a natureza fosse revigorada e renovada, que fosse indicado e ensinado concretamente o caminho da virtude, didaketenai aretes odon, que afasta da corrupção e leva à vida eterna. Foi assim que surgiu no horizonte da história o grande mar do amor de Deus pelo homem. Filantropias pelagos. É uma expressão bonita. Por um lado, vemos a beleza da criação e por outro a destruição provocada pela culpa humana. Mas vemos no Filho de Deus, que desce para renovar a natureza, o mar do amor de Deus pelo homem. João Damasceno acrescenta: ele mesmo, o Criador e o Senhor, lutou pela sua criatura, transmitindo-lhe com o exemplo o seu ensinamento. E assim o Filho de Deus, mesmo subsistindo na forma de Deus, abaixou os céus e desceu, para junto dos seus servos, realizando a coisa mais nova que todas, a única verdadeiramente nova debaixo do sol, através da qual se manifestou de modo efetivo o poder infinito de Deus. Podemos imaginar o alívio e a alegria que difundiam no coração dos fiéis essas palavras ricas de imagens tão fascinantes. Ouçamo-las também nós, hoje, compartilhando os mesmos sentimentos dos cristãos de outrora. Deus quer descansar em nós, deseja renovar a natureza também através da nossa conversão, quer fazer-nos participar da sua divindade. Que o Senhor nos ajude a fazer dessas palavras a substância da nossa vida. Os textos dos discursos papais encontram-se na íntegra no site da Santa Sé, vatican.va.
Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast O Catecismo em um Ano. Continue nesse bom propósito de aprofundar o conhecimento e a vivência da fé católica e procure participar da sua comunidade. Rezemos por todos que estão fazendo esse caminho de leitura do Catecismo. Até amanhã!